Alô, amigos do NEAF, prosseguindo as aulas de normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Hoje o ponto é vídeo 3, artigos 80 e 86 das normas de serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Hoje vamos falar de escrituração. Escriturar, não é? Parece com escrevente até, né? A palavra é parecida. O que seria escriturar? Escriturar é escrever seguindo regras. Então, basicamente, escrever seguindo regras. Então, quais são as regras da escrituração? Como devem ser feitos, anotados os livros e os processos? Como devem ser escriturados? Será que o escrevente pode fazer do jeito que ele achar melhor ali, no momento, na hora de tomar ali uma decisão? Será que o escrevente pode fazer de qualquer jeito? Escrevente não decide nada, gente. Escrevente cumpre ordens, escrevente cumpre as normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça, e é disso que nós vamos falar hoje, começando pelo artigo 80. Então tá aí, na lavratura, o escrevente vai lavrar, o escrevente vai elaborar atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões de traslados, etc. e tal, que constarão dos livros, dos autos de processo ou dos papéis avulsos. Olha só, gente, atenção, na lavratura desses documentos. Aliás, o escrevente faz todos esses documentos. Posso citar alguns exemplos. Por exemplo, termo de audiência, escrevente que vai lavrar. Termo de guarda, escrevente que vai lavrar. Requisição de testemunha, servidor público, policial para prestar depoimento, autorização de viagem, certidões e etc. E assim sucessivamente. Escrevente vai lavrar, vai elaborar. Primeira exceção, olha aí, excluídas as autuações e capas. O que é autuação? É a capa do processo, autuação e capa. A autuação se diz que é a primeira, né? Processo será autuado, pega a petição do advogado, coloca uma capa por cima de cartolina dura, isso é a autuação do processo. Se for olhar no dicionário, autuação é mais ou menos assim, ó, colocar uma capa no processo. É isso que é autuar, colocar uma capa nas folhas, colocar uma capa na petição do advogado, né? É isso que significa autuar. Então, autuações e capas estão fora dessa regra, ou dessas regras, beleza? Primeiro inciso, o papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou reciclado. Então vem aí, primeira novidade, né? Quem estudou para o concurso anterior, lembra que o papel tinha que ser inteiramente branco. As normas foram atualizadas agora em 2013, no final de 2013, e uma das atualizações é essa, pode ser agora utilizado o papel reciclado. As normas foram atualizadas expressamente para isso, salvo disposição expressa em contrário. Ou seja, se ninguém não falar nada, se não tiver nenhuma regra específica proibindo, o papel utilizado será branco ou reciclado. 2. A escrituração será feita sempre em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, no sistema lá oficial, com tinta preta ou azul indelével. Então, meus amigos, é o seguinte, a escrituração será feita sempre em vernáculo, não é? O que é escrituração mesmo? Escrever seguindo regras. E o que é o vernáculo? Vernáculo é o idioma oficiado numa determinada localidade, no nosso caso, a língua portuguesa, né? Aliás, essa pergunta que já caiu lá em direito constitucional, está no artigo 13. Qual é o idioma oficial da República Federativa do Brasil? É a língua portuguesa. Não é o tupi-guarani, hein? Muito menos a língua brasileira. O idioma oficial é a língua portuguesa, a língua lusitana, é a língua de Cristiano Ronaldo, né? Que na verdade é madeirense, da Ilha da Madeira. Agora, olha só. Eu li, ouvi, alguém me disse
que perguntou, que leu numa apostila, ou perguntou para um professor aí, eu não sei, hein? Não sei se foi agora numa apostila, ou se perguntou numa aula, dessas aulas boas que existem por aí de normas da corregedoria. Professor, perguntou o aluno, o que é vernáculo, que aparece lá no artigo 80, inciso 2º? Diz que o professor olhou para um lado, olhou para o outro, falou vernáculo, né? Escrevente, para escriturar tem que usar o vernáculo. Ah, vernáculo é um tipo de papel especial que só tem no fórum. Sem comentários. Cor da tinta do papel utilizada. Cor da tinta da caneta aqui do papel. O papel é branco ou reciclado. A caneta pode ser com tinta preta ou azul indelével. Indelével, né? Indelével. Paroxítona terminada em L. Por isso que tem acento aí, né, gente? Indelével. Katsu, é claro que tem que ser indelével. Vai usar tinta que apaga no processo? Claro que não, né? Por uma questão de segurança. Então, primeira regra para escrituração. Escrituração, primeira regra, papel, regra geral, branco ou reciclado. Lembrando, essa regra não vale para autuações e capas, beleza? Segunda regra da escrituração, vernáculo, em português, preferencialmente por meio eletrônico. Preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul, indelével, beleza? Tem mais. Terceiro, os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. Então, o número 10 tem que estar escrito em algarismo e por extenso. Então, tá lá, 10, entre parênteses, 10 por extenso. 5.4.2014, depois, por extenso, 5 de abril e assim sucessivamente. Quarta exigência, os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. Eu não vou deixar espaço em branco dando moleza ali à toa para o sujeito vir e inserir alguma coisa ali indevida. Então, processo com espaço em branco no processo ou no livro, inutiliza. Passa um risco, bate o carimbo de em branco, sei lá, faça qualquer coisa para inutilizar os espaços em branco. Quinto, as assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato e termo. Fez termo de guarda? Pega a assinatura na hora do guardião ou dos guardiães. Fez um outro ato, qualquer coisa, termo de audiência, pega a assinatura depois, imediatamente depois da lavratura desse ato ou desse termo. Lembrando que nesta situação, nestes casos, não é? Após a lavratura do ato ou termo, devem ser identificadas com o nome por extenso do signatário, ou seja, de quem houver assinado, ou seja, o signatário, tá bom? Artigo 81. Na escrituração, na hora de escrever, serão evitadas as seguintes práticas. 1. Entrelinhas. Erro de digitação. Gente, quando fala escriturar, escrever, pode ser no Word também. Aliás, preferencialmente eletronicamente. Então, deve ser evitadas. Essa é a palavra. Evitadas. Essa é a palavra que pode ser cobrada em concurso. O que deve ser evitado? Está aí, entrelinhas. Ou seja, entre uma linha e outra. Erros de digitação. Claro que deve evitar, né? Aliás, por isso tem a prova de digitação. Omissões, emendas, rasuras ou borrões. Tudo isso deve ser evitado. E cuidado com a sua garrafinha d'água, que a garrafinha d'água, uma gotinha louca para borrar a impressão, não é verdade? De um documento. 2. Devem ser evitadas anotações de sem efeito. Evitadas, meus amigos. Não é proibido anotar sem efeito. É proibido substituir a página, lembra lá? Substituir a folha é proibido. Notação de sem efeito não, mas deve ser evitado. Claro, ninguém quer ver um livro, um processo cheio de sem efeito. Terceiro, deve ser evitadas. Na escrituração serão evitadas anotações a lápis. Está dizendo que é proibido? Não, mas é para evitar. Não é para escrever a lápis nos livros e autos de processo. Mesmo que a título provisório. O que a VUNESP vai fazer, amigo? Você já sabe.
A VUNESP vai fazer uma pergunta e vai colocar assim: anotações a lápis devem ser evitadas, menos, exceto quando provisórias. Mentira! Está escrito aí, mesmo que a título provisório. Mesmo que a título provisório, a anotação a lápis deve ser evitada. Próximo. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões, far-se-ão as devidas ressalvas antes da subscrição. Subscrição é a assinatura do ato de forma legível e autenticada, ou seja, tem entrelinha, tem erro de digitação, tem omissão, tem emenda, tem rasura, tem borrão, tem que fazer a ressalva. Olha, digo. Lá no fórum a gente faz assim, ó. Tem erro de digitação, não dá para trocar a folha mais, coloca assim, ó, vírgula, digo, e escreve o correto. Assina de forma legível, se identifica, né? Faz de maneira autenticada, coloca lá que digo. Infelizmente aconteceu um erro, ficou lá um erro de digitação, digo, coloca o nome certo. Antes de assinar o ato, de forma legível e autenticada. Parágrafo 2º. As anotações previstas no inciso 2º. Quais são as anotações do inciso 2º? Tá aí, as anotações de sem efeito. Nesse caso, gente, não dá para fazer uma ressalva, não dá para colocar digo. Imagina lá, eu vou fazer um ato e saiu no ato 3 de abril de 2010. Nossa senhora, você voltou no passado, né? Tem aquela máquina de volta para o futuro, vai para o passado para lavrar um documento com a data de 4 de julho de 2010. E aí, gente, não tem como escrever o ressalvo. Às vezes dá para escrever, você coloca, digo, 4 de julho de 2014. Mas às vezes o erro é tão grande que não dá para fazer uma ressalva. Então a única coisa que resta é colocar lá um sem efeito. Vocês têm já no cartório pronto um carimbo, sem efeito. Essas anotações do inciso 2º, quando estritamente necessárias, se não tiver jeito, serão sempre datadas. Sem efeito, coloca a data e autentica. Como é que autentica? Com a assinatura de quem botou o carimbo. Ou seja, você fez errado, você vai carimbar o sem efeito? Você assina, né? Não vai colocar o nome do seu colega. Então é isso. Serão sempre datadas e autenticadas com a assinatura de quem haja lançado nos autos, no processo, essa anotação de sem efeito. Valeu? Próximo. Agora sim. Artigo 82. Na escrituração é vedada. 1. Utilização de borracha, raspagem ou por outro meio mecânico, bem como uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Meu amigo, escrevente errou. O que o escrevente faz se errar? Ou faz a ressalva, se tem um erro de digitação, ou se não dá para fazer a ressalva, porque não tem jeito, carimba sem efeito. Bate lá sem efeito. Foi mal. Assina embaixo, autentica, etc e tal. Isso pode fazer. Tudo bem? Deve ser evitado, mas você pode fazer. O que não pode? É apagar, é tentar apagar a besteira que foi feita. Sim, errar é humano, ainda mais no começo, tomou posse, já foi colocado lá para escrever, para digitar, errar é humano, fazer o quê? Agora, errou? Não vamos errar 2 vezes. E o que é errar 2 vezes? É apagar, é usar borracha, raspagem, corretivo. Eu vou usar corretivo porque é mais bonito, né? É até cheirosinho. Vou colocar corretivo lá para não ter que carimbar sem efeito ou para não ter que fazer uma ressalva. Isso não dá certo, não pode. É vedado. Na escrituração é vedada. Borracha, raspagem. Esse dia eu dei até uma aula no último concurso presencial e uma pessoa disse que realmente dá para raspar e ficar quase perfeito, né? Ela disse que aprendeu isso no escritório de contabilidade, parece, onde ela trabalhava antes lá. Parece que dá para raspar mesmo as coisas assim, de forma a ficar quase que imperceptível. Beleza. É vedado. Assinatura de atos ou termos em branco.
total ou parcialmente. Então, não dá para assinar cheque em branco, né? Você assina cheque em branco? Então não vai assinar nada no processo, nem ato, nem termo em branco. Vamos combinar. Terceiro, é proibida a utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos. Lembra do tempo do... Como é que chama aquela porcaria lá? MSN? É MSN, né? Que o pessoal começou a escrever lá, tudo resumido, você é VC, tudo bem, tudo é TD e essas coisas. Não vai querer escrever assim no processo, que é sacanagem, não é? Acabamos de ver que no processo tem que ser utilizado o vernáculo, a língua oficial, o idioma escorreito, né? A língua de Camões. Não dá para usar a língua do MSN aqui, não dá para escrever como a gente fala no inbox do Facebook, não é? Ou no WhatsApp. Aqui é processo, vai ficar o resto da vida registrada essa porcaria aqui. Então, é proibido abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Claro, se a palavra está lá no vocabulário oficial, né, da Academia Brasileira, ou se é adotada por órgãos oficiais e convencionadas por determinada área do conhecimento humano, aí é outro caso. Dica de estudo. Você viu uma palavra que você não sabe o que é? Vai olhar no dicionário. Qual é a palavra aqui? Tem alguma palavra que você não sabe? Quando eu fui ler a primeira vez aqui, tinha uma palavra que eu não sabia o que é. Acrônimo. Então o que eu faço? Deixo para lá, isso não deve servir para nada, ou eu olho no dicionário? Eu tenho que olhar no dicionário. Dica para você que vai estudar aí. Leu na lei qualquer coisa, pode procurar no dicionário. Não precisa ser dicionário jurídico, não. Pode ser Aurélio, qualquer dicionário que tiver de graça na internet. Então, acrônimo é uma palavra formada por letras de uma sigla. Como assim? Claro que a especialidade desse assunto é com o professor de português. Mas se eu pego as primeiras letras de um determinado órgão e forma uma palavra, então isso não é sigla, não é abreviatura, é acrônimo. Por exemplo, ABIN. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, é um acrônimo. Por quê? Porque as primeiras letras do nome completo formam uma palavra. ABIN, ANAC. Agora, TJSP é uma palavra? Então não é acrônimo. Tá entendendo? FIFA forma uma palavra. Isso é acrônimo. Porque se não fosse acrônimo, você teria que ler FI, FA. Então, acrônimo é a palavra formada pelas letras do nome do órgão, da entidade, etc. e tal. Quarto, a utilização de chancela, isso é proibido. A utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Claro, o tribunal não quer que qualquer um possa assinar pelo juiz. Ninguém quer, aliás, que ninguém assine por si, não é verdade? Então é proibido qualquer recurso, um carimbo ou sei lá, qualquer outra coisa desse tipo que reproduza mecanicamente a assinatura do juiz. Legal? Então, estamos aqui no artigo 82, é vedado. 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral, observará os critérios de clareza, objetividade e síntese. Claro, não é para escrever um tratado de Pontes de Miranda, como se com português arcaico extenso, gigantesco. Tem que ser claro, objetivo e síntese. Legal? Só que, obviamente, eu também não posso ser com uma síntese tamanha que eu cause prejuízo de compreensão. Por isso as normas são claras, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando é necessário. Regra geral, clareza, objetividade e síntese, mas eu não posso prejudicar a individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessária. Legal? Vamos em frente. Artigo 83, parágrafo 1º. Qualificação de pessoas. O que é qualificação de pessoas? Conjunto de dados, de informações necessárias para identificação de um e de outro. O inciso 1, gente, vale para pessoa física. Então, quando for qualificar uma pessoa física, deve constar os dados previstos no inciso 1. Nome completo, CPF e assim sucessivamente. Quando for uma pessoa jurídica, nós devemos levar em conta o que está aí no inciso 2º. Então tem a firma, denominação, CNPJ, etc. e tal.
É assim que deve ser feito quando a ordem for qualifique a pessoa. O juiz falou, qualifica a pessoa? Se for pessoa física, tem que constar os dados do inciso 1. Se for pessoa jurídica, os dados do inciso número 2. Parágrafo 2º. Na carta precatória que a gente estuda lá em processo civil, não é? Mas que rapidamente podemos definir como um pedido de colaboração entre juízes de comarcas diferentes dentro do mesmo país. Pedido de colaboração entre juízes de comarcas diferentes dentro do mesmo país. Porque se for uma carta para juiz de outro país, vai ser rogatória e não precatória, não é verdade? E se for uma carta do tribunal, de um tribunal, para um juiz, será carta de ordem. Coisas lá que vocês certamente estudaram ou estudarão em processo civil. Nos ofícios, lembra ofício? Aula número 1. Ofício é forma de comunicação entre autoridades. Então, nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, que você já sabe o que é, a vara, que você já sabe o que é, vídeo 0, vídeo 1, e o endereço completo do fórum remetente. Por que que tem que colocar o endereço completo do fórum remetente? Porque essa carta precatória vai ser devolvida, né? Então precisa ter o endereço lá do remetente para ser devolvida a ele. Inclusive com o número do código de postal. Porque, pô, hoje no fórum, todos os fóruns do Brasil tem muito serviço, não tem ninguém trabalhando pouco não. Então não tem tempo de procurar o CEP, então já coloca o CEP na porcaria aí, certo? Além disso, o telefone e o correio eletrônico, o famoso e-mail institucional. Por quê? Porque as pessoas têm e-mail particulares. Eu tenho o Gmail e eu tenho o meu e-mail institucional, meu e-mail funcional da instituição, que é @tjsp.jus.br. Então, deve constar o e-mail institucional. E lembra, o ofício de justiça tem o seu e-mail, né? Então, deve constar o e-mail institucional na precatória, além do telefone e do CEP. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações, bem como os demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, na hora que eu for escrever isso, na hora que eu for fazer isso, seja na forma eletrônica ou não, seja no Word ou não, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou a função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Então, olha só, por exemplo, vou pegar uma sentença. A sentença do juiz foi assinada pelo juiz, né? Sentença é ato do juiz. Então, deve ter, de forma legível, o nome completo e o cargo do juiz. Legal? Beleza. Só que às vezes, o que acontece? O juiz dá para alguém digitar, para alguém conferir. E aí, esse sujeito que lê e relê e confere o termo de audiência, a sentença, o termo de audiência, com a sentença dentro do termo de audiência, quando, por exemplo, o juiz dá a sentença dentro do termo de audiência, tem que constar o nome do servidor também. Então consta lá, assinatura do juiz, o nome do juiz e do cargo. Juiz fulano de tal, presidiu a audiência tal. E quem lavrou o termo? Foi o escrevente, coloca o nome lá. E quem leu e releu o termo? Coloca o nome dele. E quem conferiu? E quem assinou? Coloca o nome também da autoridade e dos servidores, na forma que está escrito aí. Conterão de forma legível o nome completo e o cargo e a função dos servidores que os lavraram, conferiram e subscreveram, a fim de se permitir a rápida identificação. Principalmente pelo seguinte, meus amigos, vai ter lá, de repente, alguma dúvida sobre aquele termo, vão perguntar para o juiz, vão perguntar para o funcionário que participou daquele ato, para ver se lembra, para poder, eventualmente, tirar alguma dúvida. Legal? Parágrafo 1º do artigo 84. O escrivão, não é? Estamos bem com o conceito de escrivão, é a patente mais alta dentro do cartório. O sujeito entrou como escrevente, virou chefe e depois escrivão.
ou supervisor de serviço, ou diretor de serviço, certificará a autenticidade da firma do juiz. O que é isso, gente? Nesses casos aqui, por exemplo, inciso 1, alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisição de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade, o juiz assina. Embaixo da assinatura do juiz, normalmente, o escrivão certifica que aquela assinatura é daquele juiz e a assinatura é verdadeira, é autêntica. É uma forma de dar mais segurança ao processo. Porque você imaginou você receber um ofício e está lá, nome do juiz e assinatura em cima. Será que esse juiz existe? Será que essa assinatura é assim mesmo? Então, as normas dizem, parágrafo 1º, o escrivão certificará a autenticidade da firma, da assinatura do juiz que subscreveu, ou seja, que assinou o documento, indicando o nome, o exercício do juízo nas seguintes hipóteses, na expedição de precatória, aliás, na expedição de alvará, de soltura, de mandados ou contramandados de prisão. Aliás, gente, alvará de soltura é quando o sujeito está preso. Mandado de prisão é para prender. Contramandado de prisão é quando tem um mandado e o sujeito não foi preso. Então é como se fosse uma contra-ordem. Falou, não precisa prender mais. É o contramandado de prisão. Requisição de preso para prestar depoimento, por exemplo, e demais atos. 2. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma do juiz, da assinatura do juiz, ele também vai certificar. Só que, parágrafo 2º, quando eu tenho o sistema informatizado oficial, em que a assinatura é por certificação digital, cartãozinho, que o juiz enfia dentro do leitor, digita a sua senha e aquele ato é assinado por assinatura por certificação digital, tem nada que certificar a autenticidade, não é? Certificação já é digital. Para que o escrivão vai ter que certificar de novo? Então, o escrivão certifica quando é assinatura tradicional, de caneta, preta ou azul indelével, né? Agora, quando a assinatura do juiz é eletrônica, por certificação digital, está mais do que certificado, vamos combinar. Dispensa, portanto, a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. E os mandados? As cartas postais. As cartas. Os ofícios gerais de comunicação, lembra? Ofício, forma de comunicação entre autoridades, expedidos em cumprimento de ato judicial, e não havendo determinação do juiz em sentido contrário. Não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães. Sim, serão assinados pelos escrivães, pelo diretor, pela patente mais alta dentro do ofício. Por quê, gente? Porque o juiz já tem muita coisa para assinar. Então vamos dividir o serviço. Mandado de intimação de testemunha, carta de intimação de testemunha, ofícios em geral de comunicação. Quem assina? Escrivão. E embaixo da assinatura do escrivão vai estar escrito assim: por determinação judicial, por ordem do juiz. Eu, escrivão, fulano de tal, nome de tal, cargo tal, assino o presente por ordem do juiz. Tem algum problema? Não. Pergunta de concurso. Sempre o escrivão vai assinar? Não. Lógico que não, não é? Lógico que não. Parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória quando? 1. A lei ou estas normas de serviço expressamente exigir. Tem coisa que não pega bem o escrivão assinar. Por exemplo, busca e apreensão cautelar. Mandado para entrar lá, fazer busca e apreensão. Não dá, né? É o juiz. Mandado de prisão, o que você acha? Escrivão assinar mandado de prisão? Não, é o juiz. Contra mandado de prisão, alvará de soltura, alvarás em geral, né? Então lá na vara da infância, por exemplo, o juiz dá alvará para a entrada de crianças e adolescentes em eventos, em estádio, em festas, etc. e tal. Levantamento de depósito, né? Levantar dinheiro que está feito em depósito em nome do juízo. Ordem de arrombamento. Não dá para o escrivão assinar. E a assinatura do juiz é obrigatória. 2.
Desconto de pensão alimentícia. Também não dá, não dá, né? Vamos combinar. Chega lá na empresa, um ofício do escrivão mandando descontar. Coitado, o escrivão não manda nada. Quem manda? Juiz. Então, para desconto de pensão alimentícia, é claro, quem assina é o juiz. Terceiro, também, o terceiro, assim, podia até ser o escrivão, mas pega mal. Olha só, os documentos ou papéis que forem dirigidos a autoridades. Então, a vara, sei lá, criminal, manda um ofício para o promotor, manda um ofício para o deputado, manda um ofício para o prefeito, para o delegado, para o governador, para o comandante da Polícia Militar, para o comandante do Exército, das Forças Armadas. Não dá. Aí a assinatura é obrigatória do juiz, não é? Não podia ser diferente. Artigo 85, vamos lá, parágrafo 2º. A emissão de cartas, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independe de assinatura do escrivão ou escrevente. Vai mandar uma carta, né? Principalmente se for uma carta enviada pelo meio eletrônico, enviada por e-mail, dispensado, né? Independe da assinatura do escrivão ou do escrevente. Desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário que emitiu. Desde que inexista determinação do juiz em sentido contrário. E que a hipótese não se enquadre nas disposições do parágrafo 1º desse artigo, que a gente acabou de ver, e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 89. Então, evidentemente, essa é a regra com esses detalhes. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção, que trata aí da escrituração, de como devem ser elaborados, redigidos, firmados, etc. e tal, os atos e termos do processo, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se no que couber à escrituração no sistema informatizado oficial. Então, tudo isso que a gente viu que vale, sobretudo, para escrever da maneira tradicional, né, também vale para escrever, para digitar, melhor dizendo, no sistema informatizado oficial. Especialmente para cadastrar dados, então não posso usar abreviatura, né? Escrever o nome da pessoa jurídica ou da física, não posso usar abreviatura. Na movimentação processual, né, para fazer inserção de dados no sistema da movimentação dos processos, também não posso usar abreviatura. E terceiro, na lavratura, expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos do processo, eu também devo respeitar essas regras estabelecidas que foram vistas nesse vídeo. Pergunta aí para fechar o vídeo. Na lavratura de atos, etc. e tal, serão observados os seguintes requisitos, exceto... Qual é a alternativa que está errada? Essa é a pergunta. Qual a alternativa que está errada? Então você dá um pause, resolve a questão, solta o pause, porque eu já comento a resposta. Então, letra A. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco. Ponto. A escrituração será sempre feita em vernáculo, verdade? Verdade. Preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével. É isso mesmo. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados? E as assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo e identificadas com o nome por extenso do signatário, de quem assinou. Se você não entendeu a pergunta, fica a dica. É para marcar o que está errado, não é para marcar o que está certo. Além disso, se você não entendeu a pergunta, vejam, o que nós podemos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, 5 alternativas, eu coloco certo e errado em todas. Se eu achar 4 certas e uma errada, é porque é para marcar errada. Se eu achar 4 erradas e uma certa, é porque é para marcar certa, né? É o jeito de chegar à conclusão do que exatamente que era a pergunta. Tudo bem? Bom, podemos relembrar. Olha aí, gente. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado.
A escrituração será feita sempre em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul indelével. Os algarismos serão expressos sempre em algarismos e por extenso. Os espaços em branco devem ser inutilizados e as assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura. Logo, qual será a resposta? 1, 2, 3 e... Letra A. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco. Tá errado, gente. O papel pode ter fundo branco ou ser reciclado. E vale lembrar, essa regra e esses requisitos de cor, de fundo branco ou reciclado, não valem para capas e autuações, tá? Não vale para capas e autuações. Por que não vale para capas e autuações? Porque por uma razão de organização, por uma razão prática, as capas podem ser coloridas para facilitar a identificação dos processos. Então, por exemplo, apenas e tão somente por exemplo, onde eu trabalho, capa verde significa processo de adolescente condenado. Capa azul significa processo com adolescente ou criança carente. Capa rosa significa processo de adolescente que ainda não foi julgado. E isso facilita demais na hora de procurar os processos. Veja, isso é só uma maneira só de explicar que a cor branca ou reciclada é para o papel utilizado dentro do processo e para os atos em geral. A capa e a autuação fica fora dessa regra e a cor pode ser justamente utilizada para facilitar a identificação desses processos. Bom, esse foi o vídeo 3, aula 3, com o tema escrituração e vamos nós até o próximo. Um grande abraço, tchau, tchau.